Paz seja convosco. Hoje é o dia 133 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o livro de 2 Crônicas, capítulo 27, 28 e 29. Jotão tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Jotão fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor, seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai. Porém, ele não cometeu o pecado de queimar incenso no templo, mas o povo continuou pecando. Foi Jotão quem construiu o portão norte do templo. Ele também fez muitas construções nas muralhas da cidade, no bairro chamado Ofel. Construiu cidades nas montanhas de Judá e fortalezas e torres de vigias nas florestas. Lutou contra o exército do rei de Amon e o derrotou. Aí ele forçou os amonitas a pagarem, todos os anos, durante 3 anos seguidos, 3.400 quilos de prata, 1.000 toneladas de trigo e 1.000 toneladas de cevada. Jotão foi ficando cada vez mais poderoso, porque seguia fielmente a vontade do Senhor, o seu Deus. O resto da história de Jotão, as guerras em que tomou parte e as coisas que fez, tudo está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. Ele se tornou rei aos 25 anos de idade e governou 16 anos em Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Acás ficou no lugar dele como rei. Acás tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que não agradava ao Senhor, o seu Deus, e seguiu o exemplo dos reis de Israel, fez imagens de metal do deus Baal, e queimou incenso no vale de Ben-Rinom. Chegou até a oferecer os seus próprios filhos, queimando-os como oferta aos ídolos, de acordo com o nojento costume dos povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas avançavam. Acás também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Por isso, o Senhor, o Deus de Acás, deixou que o rei sírio vencesse. Os sírios derrotaram o exército de Acás e levaram muitos judeus como prisioneiros para Damasco. E Deus também deixou que Acás sofresse uma grande derrota na guerra contra o rei de Israel. Em um só dia, o rei de Israel, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados valentes do exército de Acás. Deus fez isso porque o povo de Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicre, um valente soldado de Israel, matou Mazeías, filho do rei Acás. Matou também Azricã, o chefe do palácio, e Eucana, o primeiro-ministro do rei. Da terra de Judá, os israelitas levaram como prisioneiros muitos dos seus patrícios, isto é, 200.000 mulheres e crianças. Pegaram também muitos objetos de valor e os levaram consigo para a cidade de Samaria. Obed, um profeta do Senhor Deus, estava em Samaria e foi encontrar-se com o exército israelita que estava voltando para cá. Obed disse a eles: "O Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficou irado com o povo de Judá e deixou que vocês o derrotassem. Mas vocês mataram aquela gente com tanta raiva que Deus ficou sabendo disso. Agora vocês estão querendo fazer com que os homens e as mulheres de Judá e de Jerusalém se tornem os seus escravos. Será que vocês não sabem que vocês pecaram contra o Senhor, o seu Deus? Portanto, ouça o que eu estou dizendo. Levem de volta os seus patrícios, esses prisioneiros que vocês trouxeram, pois Deus está muito irado com vocês." Então 4 das altas autoridades de Israel, isto é, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Radilai, também ficaram contra o que o exército israelita tinha feito. Eles disseram: "Não traga esses prisioneiros para cá. Já pecamos muito contra Deus, o Senhor, e o que vocês estão querendo fazer agora nos tornaria ainda mais culpados diante de Deus. Ele já está muito irado com a gente." Aí os soldados israelitas largaram os prisioneiros e as coisas que tinham trazido de Judá, entregando-os ao povo e às autoridades.
Os 4 homens já citados foram escolhidos para cuidar dos prisioneiros. Das coisas que tinham sido trazidas de Judá, eles pegaram roupas e sandálias e deram aos que precisavam. Depois deram de comer e de beber a todos eles e cuidaram dos seus ferimentos. Em seguida, levaram todos os prisioneiros de volta para sua terra e os deixaram em Jericó, a cidade das palmeiras. Os que estavam muito fracos foram montados em jumentos. Então os israelitas voltaram para Samaria. Nessa mesma época, o rei Acaz mandou pedir socorro ao rei da Síria, porque mais uma vez os edomitas tinham invadido o país de Judá e haviam derrotado o exército de Acaz e levado alguns prisioneiros. Ao mesmo tempo, os filisteus estavam atacando as cidades que ficavam nas planícies e no sul de Judá, conquistando Bet-Semes, Aijalon, Gederote e também as cidades de Socó, Tímina e Guinzo, com os povoados que ficavam ao redor. Tendo conquistado essas cidades, os filisteus começaram a morar nelas. Deus fez o país de Judá sofrer essa humilhação por causa do rei Acaz, pois ele havia levado o povo de Judá a cometer a imoralidade e ele mesmo havia desobedecido a Deus, o Senhor. O rei Tiglat-Pileser, da Síria, marchou com seu exército contra Acaz e, em vez de ajudá-lo, o deixou numa situação mais difícil ainda. Acaz pegou objetos de valor do templo, do palácio e das casas das altas autoridades e os deu ao rei da Síria, porém isso não adiantou nada. Quando as suas dificuldades aumentaram, o rei Acaz cometeu pecados piores contra Deus, o Senhor. Acaz era assim mesmo. Ofereceu sacrifícios aos deuses da Síria, mas esses mesmos deuses foram a causa da sua derrota. Ele disse: os deuses da Síria ajudaram os 6 sírios, portanto, vou lhes oferecer sacrifícios, e eles me ajudarão também. Mas eles trouxeram desgraça para o rei e para todo o país. Acaz pegou os objetos do templo e os quebrou em pedaços. Fechou todos os pátios do templo e mandou construir altares em todas as esquinas de Jerusalém. E mandou construir em todas as cidades de Judá lugares pagãos de adoração, onde se queimava incenso a deuses estrangeiros. Assim ele fez com que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficasse muito irado. Todas as outras coisas que o rei Acaz fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas nas histórias dos reis de Judá e de Israel. Acaz morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis, e o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei. Ezequias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Depois mandou chamar os sacerdotes e os levitas para uma reunião no pátio leste do templo. E disse: levitas, escutem o que eu vou dizer. Purifiquem-se a vocês mesmos e purifiquem também o templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Tirem do templo tudo que é impuro. Os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor, o nosso Deus. O rejeitaram e fizeram aquilo que ele considera mal. Viraram as costas para o templo, aonde Deus mora, e deixaram de adorá-lo. Fecharam os portões do templo, apagaram as lamparinas e deixaram de queimar incenso e de oferecer ao Deus de Israel sacrifícios que costumavam a ser completamente queimados no altar, que ficava em frente do templo. Por isso, o Senhor ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e o que ele fez deixou todos chocados e horrorizados. Então todos começaram a zombar de nós, como vocês bem sabem. Os nossos pais foram mortos na guerra, os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados embora como prisioneiros. Agora resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que ele pare de ficar irado conosco. Portanto, meus filhos, não sejam relaxados, pois o Senhor os escolheu para que vocês o sirvam no templo, para que nos ajudem nos cultos de adoração e para que queimem incenso em honra dele. Ali estavam os seguintes levitas do grupo de Coate: Maate, filho de Amazai, Joel, filho de Azarias, do grupo de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealeléu, do
grupo de Gerson, Joá, filho de Zima, Éden, filho de Joá, e do grupo de Elisafã, Siri e Jeuel, do grupo de Asaf, Zacarias e Matanias, do grupo de Remã, Jeuel e Simei, e do grupo de Jedutum, Semaías e Uziel. Esses homens mandaram chamar os outros levitas, e todos eles se purificaram. Depois, de acordo com que o rei, obedecendo às ordens de Deus, havia mandado, foram purificar o templo. Aí os sacerdotes também entraram no templo para purificá-lo. Tiraram de lá, de dentro, tudo que era impuro e levaram para o pátio, e ali os levitas levaram para fora da cidade até o vale de Cedron. Começaram a purificação no primeiro dia do primeiro mês. No dia 8 já haviam chegado até a sala de entrada do templo. Trabalharam mais 8 dias e no dia 16 terminaram a purificação do templo. Então foram ao palácio para falar com o rei Ezequias e lhe disseram: purificamos o templo todo, incluímos o altar, onde os sacrifícios são queimados, com todos os seus objetos, e a mesa para os pães oferecidos a Deus com seus objetos. Também fomos buscar os objetos que o rei Acás, por ser infiel a Deus, havia jogado fora durante o seu reinado. Nós o purificamos e colocamos em frente do altar de Deus, o Senhor. No dia seguinte, Ezequias se levantou bem cedo, mandou chamar as altas autoridades de Jerusalém e foram juntos ao templo. Ezequias mandou que trouxessem 7 touros novos, 7 carneiros, 7 ovelhas e 7 bodes, a fim de oferecê-los como sacrifício para tirar os pecados da família do rei e do povo de Judá e para purificar o templo. Então ordenou que os sacerdotes, os descendentes de Arão, oferecessem os animais no altar. Primeiro os sacerdotes mataram os touros novos, pegaram um pouco do sangue e borrifaram o altar. Depois fizeram o mesmo com os carneiros e as ovelhas. Em seguida, pegaram os bodes, que eram sacrifício para tirar os pecados, e os levaram ao rei e às outras pessoas para que colocassem as mãos na cabeça deles. Então os sacerdotes mataram os bodes e despejaram o sangue ao pé do altar como sacrifício para tirar o pecado de todo o povo. Pois o rei havia ordenado que o sacrifício que era completamente queimado e o sacrifício para tirar pecados fossem oferecidos em favor de todo o povo de Israel. Ezequias obedeceu à ordem do rei Davi e à ordem que o Senhor Deus tinha dado por meio de Gade, o profeta do rei, e do profeta Natã. Ele pôs no templo os levitas com seus pratos musicais, harpas e liras. Os levitas estavam ali de pé com aqueles instrumentos musicais que Davi havia mandado usar, e os sacerdotes tinham trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem no altar o sacrifício que ia ser completamente queimado, e logo que o sacrifício começou, todos começaram a cantar hinos de louvor a Deus, o Senhor, acompanhados pelas trombetas e pelos outros instrumentos musicais. Todos adoravam a Deus, e os hinos e o toque das trombetas continuaram até que o sacrifício terminou. Em seguida, o rei e todas as outras pessoas se ajoelharam e adoraram a Deus. O rei e as altas autoridades disseram aos levitas que cantassem ao Senhor os cânticos compostos por Davi e pelo profeta Asaf. Cantaram cheios de alegria e depois se ajoelharam e adoraram a Deus. Então Ezequias disse ao povo: vocês se dedicaram ao serviço de Deus, o Senhor. Portanto, venham ao templo e ofereçam sacrifícios como ofertas de gratidão a Deus. O povo fez o que o rei mandou, e alguns, por vontade própria, apresentaram sacrifícios para serem completamente queimados. Para esses sacrifícios, ofereceram a Deus 70 touros novos, 100 carneiros e 200 ovelhas. Para as ofertas de gratidão foram oferecidos 600 touros e 3.000 carneiros. Não havia sacerdote em número suficiente para tirar a pele dos animais que estavam sendo sacrificados, e por isso os levitas os ajudaram até terminarem os sacrifícios. A essa altura, outros sacerdotes já haviam se purificado. Os levitas estavam mais dispostos a se purificarem do que os sacerdotes. Além dos muitos animais que foram completamente queimados, houve também a oferta da gordura dos animais oferecidos como ofertas de paz. E houve as ofertas de vinho que acompanhavam os sacrifícios que eram completamente queimados. Assim começou de novo o culto no templo. Ezequias e todo o povo ficaram alegres com o que Deus havia feito por eles, pois tudo isso aconteceu muito depressa. Terminamos a leitura hoje, vou te esperar amanhã para a gente continuar, tá bom? Que Deus te abençoe.
Beijão da pastora Vânia. Tchau, tchau!